Importante que saiamos daqui de posse de uma palavra. Então, por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola que o apóstolo Paulo ele escreveu. Primeira epístola que ele escreve. Aliás, perdoe-me, é a epístola aos Colossenses. Eu disse primeira, mas é a única, né? Aos Colossenses, no capítulo de número 3. A epígrafe em minha Bíblia está instruções matrimoniais e familiares. Instruções matrimoniais e familiares. Eu quero ler com os irmãos dois versículos, o versículo 23 e o versículo 24, para que, como ponto de partida, nós possamos falar um pouco aqui sobre esse texto da Escritura Sagrada. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 23 e 24, os que encontraram, digo amém. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você pode repetir esse texto, ler na tua escritura, aí na Bíblia que você trouxe, na tradução que você trouxe esse texto? Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém. Meus irmãos, nós não temos muito tempo aqui para traçarmos um caminho introdutório muito grande para termos minimamente esse texto dentro de seu contexto, que é imprescindível para a sua compreensão. Mas eu quero aqui demonstrar aos irmãos este pensamento paulino, quando Paulo, neste capítulo 3 dessa epístola, ele passa a passar instruções, e essas instruções que ele passa aqui não são apenas instruções teóricas. Paulo aqui, neste capítulo, ele vai falar daquilo que chamamos de vida cristã, de vida prática. Quando nós estudamos sobre a vida cristã, a vida prática da igreja, nós temos uma série de elementos que são levados em consideração, já que o nosso viver aqui se relaciona com tantas áreas, tantas pessoas, e é por isso que Paulo inicia esse capítulo falando do nosso relacionamento para com Deus, que a nossa vida para com Deus, ela precisa ter santidade, ela precisa ser orientada pela palavra de Deus. Então, se vocês começarem a ler o capítulo 3, a partir do versículo de número 1, vocês verão que então Paulo está falando sobre o viver santo, ter uma vida de santidade, logo ele incrementa também a vida de piedade. A vida de piedade é uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de devocionais, enfim, nós temos que ter uma vida coerente com aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina. Mas, para além de uma vida em que tenhamos de relacionamento para com Deus, e é claro que é imprescindível termos uma vida nutrida diante do Senhor nosso Deus, nós não podemos perder de vista que nós também nos relacionamos com o próximo. Nós nos relacionamos com pessoas. Então você, dentro desse tema que Paulo ele atua aqui, que ele trabalha, você tem seu relacionamento para com Deus e você tem seu relacionamento para com o próximo. Na verdade, essa estrutura é uma estrutura bíblica, cristã,
e que Jesus já trazia em sua mensagem, já que quando o Senhor fala sobre os mandamentos, ele ali, não que ele reduza, mas ele ali traz 2 mandamentos, dizendo que toda a lei se cumpre nesses 2 mandamentos. E estes 2 mandamentos são: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, mente, tua força, teu intelecto, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Perceba que você tem um relacionamento na vertical e você tem um relacionamento na horizontal. Então nós que somos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós precisamos nutrir tanto esse relacionamento na vertical, quanto também este relacionamento na horizontal. E é por isso que ele fala sobre um revestimento. E nós pentecostais, nós gostamos muito da palavra revestimento, porque a palavra revestimento, ela está sempre ligada a uma dupla veste e sempre ligada ao poder, não é? Nós gostamos dessa palavra, revestidos de poder. Veja que, vez por outra, nós temos congressos com o tema revestidos de poder. Revestidos de poder. E o poder, ele é importante para a obra do Senhor. Só que precisamos entender que quando a Bíblia fala sobre o revestimento de poder, sempre está no que tange ao relacionamento com a obra de Deus. Por isso a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Quando nós falamos de revestimento de poder, estamos falando do nosso relacionamento com aquilo que fazemos, com a obra de Deus, e no exercício da realização da obra de Deus, nós carecemos de poder, porque teremos que enfrentar o reino das trevas, teremos que enfrentar o inimigo, teremos que enfrentar as hostes do mal, não é? Que estão nos lugares celestiais, enfim, precisamos de autoridade, precisamos de poder. Mas quando falamos do nosso relacionamento com o próximo, não é de poder que nós precisamos. Não é de um revestimento de poder que eu preciso para com o meu próximo. E se você verificar aí na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, no contexto deste capítulo 3, veja o versículo 14. Ele diz: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, em outras traduções, de amor, que é o vínculo da perfeição. E eu confesso aos irmãos que, como um bom crente pentecostal, trazendo à memória a ideia do revestimento, ser revestido de poder, a gente sempre busca por meio de vigílias, de oração, de devocionais, para que Deus nos dê poder. Mas agora o texto está dizendo: revestidos de amor, de caridade, porque este é o vínculo perfeito. Oh, glória a Deus, aleluias. E hoje eu quero trazer à memória desta igreja que nós estamos carecendo deste revestimento, o revestimento de amor. Quando alguém é revestido de amor, o olhar dele, a visão dele, a lente pela qual ele vê é diferente. Ele não olha para os defeitos do outro, para as fraquezas, as debilidades, até porque todos nós temos fraquezas, todos nós somos seres humanos. Mas quando nós estamos revestidos de amor, a gente olha para o próximo com empatia, a gente olha para o próximo com amor fraterno, a gente olha para o próximo sabendo que o Senhor que nos salvou também salvou a ele, que o Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim, também morreu na cruz do Calvário para ele. A graça que foi estendida a mim, também foi estendida ao meu próximo. Glória a Deus. Então, se você pode, dá uma olhadinha para o teu próximo, aquele que está mais próximo de você neste culto hoje, este irmão da direita, este irmão da esquerda, e se você puder, tanto quanto você queira, diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus, minha irmã. Nós temos o amor fraterno. Eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu irmão. Exercite isto.
Remandarabagassu itergiassou. Há uma motivação de estarmos reunidos aqui. Muitas vezes, quando nós queremos combater alguns desvios de nossas reuniões, do cerne das nossas reuniões, a gente às vezes peca pelo excesso, dizendo: olha, nós não viemos aqui para ver o nosso próximo, nós viemos aqui para adorar a Deus. Sim, a gente veio aqui para adorar a Deus, mas coletivamente. Então também é para vermos os nossos próximos. Também é para exercitarmos a nossa comunhão. Aleluia. E aí, irmão, me permita, é um culto de ensino. Se você entra por aquelas portas e você tem a sua comunhão quebrada com alguém, precisa, querido, enquanto você estiver caminhando com ele no caminho, precisa se consertar, precisa reparar, porque o céu para onde nós iremos, não há separação, não há parede de drywall, não há parede de muro levantado. Não, senhores, nós iremos para o mesmo céu, onde iremos adorar ao mesmo Senhor, cantaremos no mesmo coral. Então é necessário desfrutarmos de comunhão aqui. Alguns já se silenciaram. Glória a Deus. Não dá para olhar para o osso de alguém, guardar no coração mágoa, raiz de amargura. Isso não é cristianismo. Está na hora de o Senhor quebrar tudo isto. E aí, se precisa pedir perdão, qual é o problema? Qual é a dificuldade de chegar para alguém e dizer: me perdoa, minha irmã, me perdoe, meu irmão? O perdão é um elemento tão indispensável no cristianismo, porque não somos perfeitos. Aliás, o processo da salvação em nós não nos deixa divinos. Não há uma divinização no ser humano. Não, muito pelo contrário. O processo da salvação em nós repara, resgata a humanidade em nós. Nós nos tornamos mais humanos e conscientes de quem somos. E também conscientes de quem Deus é. E por sabermos exatamente quem nós somos, sabemos que somos frágeis, que dependemos de Deus. Não fosse o Espírito Santo produzindo em nós o fruto do Espírito. Irmão, a gente não é fácil, não. Sabia disso? Aliás, quem disse isso foi Jesus. Vocês são maus. Jesus não disse isso? Tem um evangelho pregando aí dizendo: você é bonzinho, olha como você é, tão legalzinho. Conversa essa. Jesus falou: vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Vocês são maus, somos maus. E por que essa maldade não impera em nós? É porque um dia nós nos rendemos a Cristo, e é a natureza que impera em nós, não é a nossa natureza humana. Há uma dupla natureza nas Escrituras, e nós precisamos aprender isto. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aí Nicodemos, já um senhor, Nicodemos um mestre, olha para Jesus e diz: peraí, nascer de novo? Como é que pode eu, sendo já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? O mestre não estava entendendo nada. Aí Jesus dizia para ele: você nasceu da sua mãe, e essa é uma natureza humana, herdada dos seus pais. Mas o que eu estou te falando é uma natureza diferente. Porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O novo nascimento precisa acontecer, e quando esse novo nascimento acontece, a gente recebe aquilo que é de cima e não aquilo que é de baixo. O nascimento humano, você recebeu o DNA da tua mãe, você foi recebendo os traços da sua mãe, tudo foi compondo quem você é hoje, e aí você vai recebendo o que é da terra. Tem filho que parece mais com a mãe, tem filho que parece mais com o pai, não é? E esses traços que estão no seu DNA, no seu sangue, no seu biotipo, são traços herdados. Agora, quando eu falo de um novo nascimento, os traços que nós recebemos é do alto. A gente precisa se parecer mais com a natureza de Deus do que a natureza do homem.
O caráter de Cristo precisa se desenvolver em nós. Aleluia. E aí o mundo precisa olhar para mim, para você e ver natureza divina em nós. Continuamos humanos, mas agora a gente começa a se parecer com Cristo. Aliás, ser um cristão é isto. A primeira vez que a palavra cristã ou cristão foi abordado por um texto sagrado, e foi Lucas quem registra isso, foi para a igreja de Antioquia. Eles se pareciam tanto com Cristo, que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Com quem nós estamos nos parecendo? Estamos semelhados a quem? E aí Paulo, ao tratar sobre este revestimento de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição, ele vai falar sobre o nosso relacionamento, tanto passado quanto futuro. E ele diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Por que nós estamos em paz? E paz aqui é fim de guerra. Paz aqui é você poder estar diante de Deus com a sua consciência em paz. Você não é mais inimigo de Deus, não, você é amigo de Deus. Você não está mais em crise com Deus, não. Agora há paz. Mas a paz que há na relação vertical, ela também precisa estar na relação horizontal. Porque como você pode viver, dizer que está em paz com Deus, se você não está em paz com teu irmão? Como é que você pode dizer que ama a Deus e você odeia o teu irmão? Alguém até que se levante e diz: eu quero ver esse irmão ou esse próximo morto. Senhor, mata ele para mostrar que o Senhor está na minha vida. Que evangelho é este? Que cristianismo é esse? Aliás, a Bíblia diz para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a gente sempre ouve: chorar com o que chora, os que choram, é até fácil. Agora, se alegrar com quem está se alegrando. A tua vitória precisa produzir em mim alegria. Glória a Deus, o teu sucesso precisa produzir em mim alegria, senão tem algo errado. Quando eu começo a ver você crescer, você se desenvolver, a bênção de Deus chegando para a sua casa, para a sua família, eu tenho que louvar a Deus, engrandecer a Deus, agradecer ao Senhor, porque é a mão de Deus operando na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Será que você pode fazer uma oração intercessória agora, colocar a mão no ombro de alguém e declarar para ele: eu oro para que a tua vida seja um sucesso, eu oro para que a tua casa seja um lugar de bênção, eu oro para que todas as portas se abram sobre a tua vida, e quando você estiver se alegrando, me liga, porque eu estarei contigo para me alegrar também. Oh glória! Choramandoria serga mandarai. Levante uma de suas mãos aos céus e, se puder, liberar uma palavra de glorificação. Glorifique ao teu Deus, adore ao teu Deus, celebre nesta reunião, porque Ele é maravilhoso. Ele nos chamou, Ele nos colocou aqui. Olhe para você, você poderia estar em qualquer outra parte, em qualquer outro lugar, mas hoje nós estamos aqui cultuando, nos alegrando em Deus. E é por isso que ele conclui esse capítulo, e eu vou concluir também. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu contar uma das experiências, só um testemunho para vocês. Vocês sabem que eu bebo muita água. Até porque quando o templo é grande, precisa de bastante água para armazenar, né? O corpo é maior, precisa de mais água. Mas isso eu semeei. Sabe como eu comecei? O meu primeiro trabalho na igreja era servir o meu pastor de água. Não tinha muito para fazer, eu ainda era muito novo, estava chegando. E aí eu fiquei pedindo, pastor, não tem nada que eu possa fazer. Faz o seguinte, meu filho, aqui é muito calor e tal, não deixa faltar água aqui para mim, não. Eu falei: tá bom, pastor, pode ficar tranquilo. Eu ficava só olhando, irmão, o culto inteiro olhando meu pastor pregar. Quando ele tomava água que estava acabando, eu já ia lá e tal. Está aqui, meu pastor. Obrigado, meu filho, tal. E aí eu fiquei semeando aquilo. Todos os lugares aonde eu vou não me falta água. Sempre tem alguém para olhar lá e lembrar do pastor que ele tem sede. Sabe por quê? No reino, tudo aquilo que você semeia volta para você.
Semeie. O que é que você está semeando acerca do teu pastor? E cuidado, eu já fui dirigente de congregação e sempre semeei sementes boas com o meu pastor setorial. Mas o inverso também é verdadeiro. Já pensou se eu tivesse semeado coisas ruins? O que é que eu estaria colhendo hoje na condição de setorial? Não é? Eu lembro de um pastor que falava o seguinte: um dia se levantou contra ele um obreiro, e ele ficou tão chateado com aquele obreiro, não era um jovem, na verdade. Ficou tão assim chateado com aquilo que ele tinha feito. Estava começando ainda a caminhada dele. Aí um pastor chegou para ele e falou assim: meu filho, eu não vou te amaldiçoar, não. Eu só desejo uma coisa para você: que um dia você seja pastor e saiba o que é viver o que eu estou vivendo. Passou um tempo, irmão, e ele foi pastor, bem jovenzinho. Aí começou a sofrer exatamente o que a gente sofre. Só precisou isto. Precisamos semear. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Você já viu alguém fazendo, irmão, sem vontade de fazer? É melhor mandar parar. É ou não é? Às vezes faz porque trata como uma obrigação, às vezes só faz quando o pastor está vendo, para ganhar visibilidade. Não é? Estamos vendo isso acontecendo. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, faça até mesmo quando ninguém vê. Só que Deus sabe as tuas motivações. Faça como se você não estivesse fazendo a homem algum. Faça como se você estivesse servindo a Deus e fazendo a Deus. E aí não importa se você está servindo alguém que é grande ou pequeno, se alguém que se veste bem ou não se veste bem, se alguém que tem uma casa boa ou não tem uma casa boa. Se você está ali e sabe que aquilo que você está fazendo é para o Senhor, você faz com toda a intensidade do teu coração, você faz o melhor, aleluia, e o Senhor Deus aprova. Fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Muitos estão, querido, recebendo muitas coisas aqui na terra, mas eu ainda espero chegar lá nos céus e o Senhor Deus, Ele olhar para mim e diz: lembra aquele dia que você estava em tal lugar e você fez isso, isso e isso, você nem precisava fazer, mas você estendeu a mão, você fez, ninguém viu, mas eu, Senhor, vi. Está aqui o galardão por aquela obra tão gloriosa. O próprio Jesus falou que naquele dia Ele recompensaria aqueles que desse a Ele algo para se cobrir a sua nudez. Ele disse: Senhor, e eles disseram: mas nunca te vimos, aí, nunca fizemos isto. Aí o Senhor Jesus diz: mas quando vocês fazem isto a um pequenininho, a alguém que é desmerecido, não é visto, é desprezado, algumas vezes marginalizado, vocês não estão fazendo a ele, vocês estão fazendo a mim. Porque o ser humano é a imagem e semelhança do Criador, aleluia. Que o amor do nosso Deus esteja sobre os nossos corações. O Senhor, Ele não gotejou amor nos nossos corações, não. Ele derramou amor nos nossos corações. Então, ame profundamente. O amor, a caridade, é o elo perfeito entre nós. Que Deus em Cristo abençoe a todos.